Olá, terceiro ano! Aqui é o professor Davi e hoje nós vamos fazer a explicação do conteúdo e posteriormente a correção das atividades da semana número 4 do PET volume 6. Se você quer ter acesso apenas à correção das atividades desta semana, basta clicar no card que vai aparecer aqui acima agora. Lá você será direcionado a um vídeo com a correção das atividades. Este vídeo é a explicação e correção, então vamos começar pela explicação do conteúdo. Essa semana nós vamos trabalhar a diferença entre ginástica, atividade física e exercício físico. Estes três termos são popularmente utilizados quando a pessoa quer indicar que praticou algum esporte ou pratica algum esporte ou modalidade ou ainda algum exercício com o intuito de melhorar as suas capacidades físicas. Mas há diferenças entre estes termos. Então, vamos conhecer as diferenças. A ginástica é uma forma de exercício físico que é classificada em duas modalidades. Na ginástica, nós temos a ginástica competitiva, onde existe a competição, é algo óbvio, como por exemplo nas ginásticas olímpicas, como a ginástica rítmica, a ginástica artística, dentre outras. E também temos a ginástica não competitiva, como a praticada em academias. A ginástica muitas vezes é procurada para quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos, e também melhorar o aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. Na sequência, temos informações sobre atividade física. E atividade física é todo tipo de movimento produzido pelos músculos, que nos causa um gasto energético acima do que teríamos em repouso. Ou seja, é tudo o que realizamos no nosso dia a dia, desde varrer casa a lavar louça, ou caminhar ou andar de bicicleta de forma recreativa. E aí, como eu citei como exemplo, temos a atividade de andar, de limpar casa, lavar louça, passear com o cachorro, descer escadas, brincar com os filhos, levantar para atender o telefone, cuidar do jardim, entre outras inúmeras possibilidades, tá certo? Agora vamos ao exercício físico. O exercício físico é uma sequência sistematizada de movimentos, que são executados de maneira planejada e possuem um objetivo muito específico. O exercício físico é feito de forma geralmente repetitiva e deve ser feita com a ajuda de um profissional. Profissional este, um profissional de educação física, porque somente ele pode determinar a intensidade ideal, a duração, as cargas, o objetivo, com base no que foi passado pelo aluno, cliente, de acordo com o perfil e com o estado físico de cada um. Conhecendo a diferença entre elas, podemos observar no nosso dia a dia, onde cada um se insere e compreender que ao praticar alguma modalidade, na qual a ginástica se insere, estamos fazendo exercício físico. Sendo assim, o que nos move a realizar essa prática é sempre a obtenção de uma melhora de performance, seja ela para competição, no caso de atletas profissionais, ou na promoção de saúde, no caso de um amador. Mas em ambos os casos, o que trabalhamos em nosso corpo para obter essas melhorias são as capacidades físicas. E aqui vem apresentando algumas capacidades físicas. Dentre elas, as capacidades motoras, as capacidades coordenativas e as capacidades mistas. Nas capacidades motoras, elas são divididas entre força e resistência. Com um pouco mais de pesquisa e avaliando a literatura a respeito deste conteúdo, vocês vão encontrar uma definição um pouco mais ampla. Mas vamos ater ao que temos aqui, porque isso será cobrado em parte nas atividades. E as capacidades motoras são fundamentalmente determinadas pelos processos biológicos, ou seja, inerente à biologia do indivíduo. Depois temos as capacidades coordenativas, que são valências que envolvem a condução, adaptação e aprendizagem de movimentos para depois serem aplicados. E as capacidades coordenativas são fundamentais para atingirmos a máxima eficiência usando o mínimo de esforço na realização de alguma atividade. E por último, temos as capacidades mistas, que se dividem entre velocidade e flexibilidade e englobam, de certa forma, as anteriores. Recebem essa classificação pois as duas capacidades citadas interagem nesta valência. E por interagirem nessa valência, ambas são importantes no conjunto, no todo. Ok, pessoal? Após então essa breve explicação, nós vamos às atividades da semana. Atividades. Atividade 1.
Na forma competitiva da ginástica, temos as modalidades ginástica acrobática, ginástica rítmica, ginástica artística e ginástica de trampolim. Você já teve a oportunidade de ver ou praticar? Conte sua experiência. No caso de nunca ter visto ou praticado, conte-nos a que fator atribui o fato de não ter vivido essa experiência. Aqui, turma, é uma pergunta que exige uma resposta pessoal. E assim eu fiz. Se você já tiver realizado, você deve descrever as suas experiências quanto à prática dessas modalidades, ou então, se você não tiver realizado, você deve descrever o porquê de não ter vivenciado essas experiências, como por exemplo, fatores limitantes quanto ao espaço, execução das aulas, dentre outras possibilidades. Eu coloquei como resposta, de forma bem pessoal, que eu já pratiquei a ginástica rítmica nas aulas de educação física, e achei interessante esta modalidade. A mistura de movimentos ginásticos e música é algo que eu gostei de realizar. Então eu coloquei que eu realizei e ainda coloquei um pouco da minha experiência, tá certo? Aqui é apenas um exemplo para vocês tomarem como base para construir a questão. Não existe certo ou errado em caso de questões pessoais, tá bom? Vamos à atividade número 2 agora. Atividade número 2. Vamos fazer um pequeno teste de flexibilidade. Consiga uma caixa de papelão com 30 cm de altura. Vire a caixa com o fundo para baixo, ou seja, a parte aberta da caixa deve ficar voltada para baixo. No fundo da caixa, você deve fixar uma régua com pelo menos 40 centímetros, de modo que a marca dos 23 centímetros coincida com a linha vertical onde você apoiará os pés. E aí vem trazendo umas orientações. Você deve estar descalço. Você deve sentar-se de frente para a base da caixa, com as pernas estendidas e unidas, assim como apresentado aqui nesta imagem e está sendo apresentado aí para vocês no vídeo. Coloque uma das mãos sobre a outra e eleve os braços à vertical. Incline o corpo para a frente e alcance com as pontas dos dedos das mãos tão longe quanto possível sobre a régua graduada, sem flexionar os joelhos e sem utilizar movimentos de balanço, ou seja, ir para frente e para trás fazendo movimento para tentar alcançar uma distância maior, tá certo? Anotação. O resultado é medido a partir da posição mais longínqua que você pode alcançar na escala com as pontas dos dedos. Registra-se o melhor resultado entre duas execuções com a anotação em uma casa decimal. Anote o resultado e compare na tabela se você se encaixa no nível de flexibilidade relativo à sua idade. Então você deve fazer esse teste, anotar os valores encontrados e verificar aqui se você está dentro da média para a sua faixa etária. Então, você vai verificar, de acordo com a sua faixa etária, se você se enquadra no nível de flexibilidade específico para a sua idade. Essa é uma atividade apenas prática, não é necessário escrever nada nesta atividade, ok? Vamos então agora à próxima atividade, atividade número 3. Atividade 3. Usain Bolt, recordista mundial dos 100 metros e 200 metros rasos, é considerado um atleta com uma largada ruim. A vantagem que ele adquire sobre os seus competidores se apresenta no final da prova, onde ele mantém a velocidade enquanto todos começam a desacelerar. Considerando o que você aprendeu no texto sobre as capacidades físicas, a quais delas você atribui o sucesso dele? Justifique sua resposta. Aqui, pessoal, você deve avaliar de acordo com o que foi colocado nos textos, tá certo? E assim eu fiz e coloquei uma possibilidade de resposta que fica como exemplo para vocês. Dentro das capacidades físicas trabalhadas no texto, eu atribuo o sucesso de Bolt às capacidades mistas e coordenativas, que envolve a velocidade e os aparatos fisiológicos relacionados, a flexibilidade aplicada à amplitude de movimento empregada durante a realização da corrida de velocidade, e a coordenação dos movimentos, que são precisos e atendem à finalidade empreendida nas provas. Eu escolhi essas capacidades físicas pois, durante a corrida de velocidade, tanto de 100 quanto 200 metros, a velocidade é um fator extremamente relevante, e ela depende de aparatos fisiológicos individuais de cada um. A flexibilidade também, pois ela pode interferir de forma positiva ou negativa depender do grau de flexibilidade do atleta na realização de determinados esportes, principalmente em esportes de corrida. E por último, a coordenação dos movimentos,
Nas provas de altíssima velocidade de explosão, como são as provas de velocidade do atletismo, é importantíssimo um atleta bem coordenado, pois cada movimento ali que sair de forma errada pode prejudicar, né, e comprometer o desempenho do atleta. Beleza, pessoal? Então fica aí esta possibilidade de resposta para a atividade número 3. Agora vamos à atividade número 4. Atividade 4. Ao ler a definição de capacidades coordenativas, em quais tarefas do seu dia a dia você acredita que as mesmas atuam? Cite exemplos e tente associar onde as aulas práticas de educação física poderiam te ajudar. E aí, como resposta, eu coloquei apenas uma possibilidade. Eu acredito que as capacidades coordenativas atuam em todas as tarefas do dia a dia. Como exemplo, temos o ato de andar, subir escadas, carregar objetos, escrever, dentre outras possibilidades. Nas aulas de educação física, podem ser úteis em diversas atividades, como por exemplo as práticas esportivas, que auxiliam no desenvolvimento de diversas capacidades físicas, dentre elas as capacidades coordenativas. E eu citei, entre parênteses aqui, o manuseio da bola do handebol, por exemplo, é uma atividade que desenvolve e trabalha as capacidades coordenativas, a coordenação, né, da utilização de objetos, que é aplicado no dia a dia. Beleza, pessoal? Fica então esta possibilidade de resposta para a atividade número 4. Vamos agora à atividade número 5. A atividade número 5 é composta por um teste de força e resistência, que trabalha a musculatura abdominal. Para essa atividade você vai precisar de alguns materiais. Você vai precisar de um colchonete de ginástica e um cronômetro. Além disso, você vai precisar de uma pessoa para lhe ajudar a realizar essa atividade. E aqui nas orientações temos o seguinte: você deve se posicionar de barriga para cima, ou seja, decúbito dorsal, com os joelhos flexionados a 90 graus e com os braços cruzados sobre o tórax. Peça a alguém para fixar os pés no solo, para evitar, né, trazer eles para cima. Ao sinal de quem está marcando no cronômetro, inicie os movimentos de flexão de tronco, retornando à posição inicial. Não é necessário tocar com a cabeça no colchonete a cada execução. A pessoa que está te ajudando realiza a contagem em voz alta. Você deverá realizar o maior número de repetições completas em 1 minuto. Então, seguindo todo o padrão de movimento explicado aqui nas orientações. Verifique na tabela se está condizente com a sua faixa etária. Este teste indica, de modo geral, o grau de sua resistência de força. Então aqui, pessoal, após você realizar o teste, como foi descrito, né, como apresentado aqui na imagem, no vídeo que vocês visualizaram enquanto eu fazia a leitura das orientações, você deve então comparar, de acordo com a sua faixa etária, a sua idade, o número de repetições que você conseguiu realizar e verificar se está dentro do adequado. Tá certo? Aqui é apenas uma atividade prática, não é necessário escrever nada. Beleza, pessoal? E é isso aí, turma. Com isso, nós concluímos então a semana 4 do PET volume 6. Quaisquer dúvidas no campo de comentários, se inscrevam no canal para dar aquela força pra gente e um forte abraço.